Boa noite, irmãos. Boa noite. Aí, melhorou. Eu estive aqui, vocês não me viram, eu estive aqui no segundo domingo de maio, quando começou o English Service. Eu estava aqui começando com eles, eu vi no primeiro culto, conheci o grupo, falei naquele culto, foi tão interessante, né? Estou muito contente de ver o que Deus está fazendo aqui com os irmãos, na cidade. Essa cidade tem muita gente ainda que precisa ser alcançada, essa cidade tem muita gente que precisa ser amada. E eu gosto de ver aqui vários amigos meus. Eu acabei de dar um abraço na Poliana. Cadê a Poliana? Está aqui, uma amiga de infância. Minha irmã está sentada ali, irmã de sangue mesmo, né? E vários irmãos. Então, como é gostoso ver essa cidade se movimentando. E aí o English Service, o Peter e a Jane, eles saíam daqui todo domingo e eles dirigiam o English Service lá em Alphaville. Aí lá plantou, lá cresceu. Hoje o English Service está funcionando. E eles estavam aqui, eles tinham um grupo, conectamos juntos, né? O pastor Marcos e a igreja abraçou. Então que Deus continue abençoando essa igreja. E que não falte para vocês coragem para ir para frente, nem disposição para trabalhar. Igreja é de Jesus, mas a gente precisa cooperar com Ele. Nós somos cooperadores, nós somos estar dispostos a cooperar com Ele. Quando Deus quer uma coisa, Ele coloca no nosso coração e a gente coopera com Ele, as coisas acontecem. Amém, irmãos? Amém. O que eu pensei para hoje à noite? O pastor Marcos, você prega na igreja? Eu prego. A gente acabou uma conferência lá na igreja no domingo. De quinta a domingo foram poucos cultos. Acho que a gente teve só 18. Então assim, eu estava em segunda-feira, eu dormi o dia inteiro. Fiquei em casa recuperando. Já não falava mais domingo à noite. Aí ontem eu vim com eles para Campos do Jordão. Tem que fazer um passeio na serra, comer um pouquinho, né? E conversar. E amanhã cedo o Rick já vai para o Rio de Janeiro. A gente está acompanhado do Jim Span também. Vizinho, está lá. Jim, ele pode aplaudir ele. O Jim, ele foi um dos preletores da FOCO também. Ele é um cientista da NASA. Ele está em São José porque ele tem um programa, o governo brasileiro tem um programa com a NASA, e aí ele é o chefe desse programa. Então assim, depois você conversa com ele, ele fala português, ele é filho de missionário, viveu no Brasil 13 anos, vai estar por São José nos próximos dias aqui. Domingo a gente já pegou ele para falar lá, mas domingo à noite eu acho que ele está livre, então você pode trazer para eu falar aqui. O Dinho é uma joia, vocês conversem com ele depois. Então eu disse, pastor Marcos, eu posso falar, e eu queria falar para vocês a mesma mensagem que eu falei na abertura da FOCO desse ano. O Brasil tem passado por dias difíceis, eu não sei vocês, mas a nossa igreja, as pessoas que a gente tem se relacionado, eu acredito que todos nós enfrentamos um momento difícil. Os últimos 12, 13 anos a gente estava indo num voo de cruzeiro, mas de repente a coisa brecou e a gente está tendo que se realinhar. Então empregos diferentes, a renda diminuiu, família, igreja, situação adversa. O Brasil passa por um momento adverso. As igrejas passam por um momento adverso. Por exemplo, igrejas no Rio de Janeiro que dependiam muito da Petrobras, elas cresceram muito nos últimos anos. Mas agora, eu tenho um pastor que ele me disse, Sidney, a gente queria muito ir na FOCO, a gente não consegue ir. Eu disse, olha, eu vou ajeitar aqui, eu te dou a inscrição, a hospedagem. Ele falou assim, não tenho dinheiro da passagem. Aí eu arrumei uma pessoa que dava o dinheiro da passagem para ele disse, sim, eu não tenho como sair daqui. A nossa igreja, a receita caiu 60%. Eu não consigo sair da cidade. As pessoas estão sofrendo muito. Então a gente vive momentos difíceis. Tem os momentos, se tudo tivesse no voo de cruzeiro, a gente teria os momentos difíceis. Todos nós passamos por eles. Às vezes a nossa vida vai indo muito bem, a gente sofre alguma perda, algum momento complicado. Mas então a palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite é uma palavra de encorajamento. Como é que a gente vive num momento de crise? Então eu queria abrir com vocês, queria que você abrisse o Evangelho de João, capítulo 14. Esse texto é super conhecido. É o texto onde Jesus está prevenindo já anunciando aos seus discípulos que ele vai voltar para o Pai, ele volta para casa. E os discípulos estavam preocupados, como é que a gente vai ficar aqui sem a sua presença? Evangelho de João, capítulo 14, versos 12 a 27, diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai.
e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, guarde essa palavra, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem se atemorize. Amém? Em tempos de crise, eu queria que você guardasse 4 palavras. A primeira palavra é foco. Foco. Em tempos de crise, os discípulos viviam uma crise, então eles estavam meio atordoados ali. Qual é a crise? Jesus vai para o Pai. Como é que vai ser? O que a gente vai ouvir? Como é que a gente vai aprender? Quem vai nos consolar? Como é que a gente vai sobreviver sem a presença do Mestre entre nós? Jesus diz assim: mantenha o foco. Vai ter um Espírito Consolador que virá, vai traduzir para você a minha voz, você vai ouvir, vocês vão guardar a minha palavra, vocês vão fazer o que o Pai quer, e vocês vão continuar. Em tempos de crise, mantenha o seu foco em Jesus. Mantenha o seu foco em Jesus. A gente tem uma dificuldade de manter o foco em Jesus. É fácil entender que o nosso foco é Jesus, mas é muito difícil na hora da prática. Em tempos de crise, a gente pessoalmente começa a ficar preocupado com o orçamento da casa. A gente tira o foco de Jesus e põe no orçamento da casa. A gente tira o foco de Jesus e põe o foco na empresa. Muitas vezes a nossa preocupação está na empresa. Será que essa empresa sobrevive? A pergunta é: será que Jesus quer que essa empresa sobreviva? O que Ele tem que fazer? O que Ele quer que eu faça para essa empresa sobreviver? A gente estava falando na foco para líderes de igreja. Líderes de igreja, a gente prega Jesus, fala de Jesus, mas na hora da crise, sabe onde vai o nosso foco? No orçamento da igreja. A gente quer fechar o cofre, trancar a chave e não se faz mais nada. E a igreja começa a voltar para trás. Então, facilmente nós mudamos o foco. Podemos colocar o nosso foco em dinheiro, podemos colocar o foco na gente mesmo. Tem muita gente que agora nessa crise, ela tem alguma coisa, ela começa a se proteger. E ela começa a se perder. Ela começa a ter medo de perder as coisas que ela tem. Ela nem perdeu o emprego, mas ela está com medo do emprego. Então, o foco dela é o medo. O foco dela é dinheiro. O foco dela é a empresa. O foco dela é a cidade. O foco dela é assistir o jornal do dia. Não vê a hora de chegar e ver o jornal. O que está acontecendo? O jornal está acontecendo, está dizendo o que está acontecendo. O nosso foco é Jesus. O Brasil mudou, existe uma crise. Mas Jesus não mudou, amém? O Brasil mudou, as igrejas estão sofrendo o impacto disso, mas o Senhor da igreja não mudou. A gente esquece disso. Nossa igreja, quando a gente começou essa história de crise, eu confesso para vocês que eu não entendi muito bem o ano passado na igreja. Nós temos um planejamento, quem me conhece sabe que eu gosto de planejamento. Então nós temos um planejamento em 2014, reunimos 200 líderes, passamos com eles 5 dias, fizemos o plano IBM Alpha 2020. No plano IBM Alpha 2020 estava escrito o seguinte: 2016, seria agora, nós vamos alugar mais um prédio, para a gente expandir. Quando chegou em abril de 2014, de 2015, que era o ano passado,
Eu estava lá no centro de São Paulo, passeando lá, resolvendo um negócio com o administrador da igreja. Me liga um corretor de imóveis de Alphaville. Pastor, tudo bem, tudo bem. Eu queria te dizer que o prédio do lado da igreja, que é a oficina da BMW, está desocupando. Vocês querem alugar ou vocês querem? Eu posso colocar para alugar? Eu falei assim, não, você não vai pôr para alugar, é nosso. Sim, o administrador estava do meu lado e disse assim, você é louco? Fui louco por Jesus. Eu falei assim, olha, falei com o corretor, eu vou te dizer o seguinte, é nosso, eu não tenho dinheiro, eu não sei ainda como a gente vai pagar. Você sabe que a gente é batista tem um negócio chamado assembleia. Eu tenho que fazer uma assembleia da igreja, que eu não posso assinar nada sem uma assembleia, mas eu quero dizer para você o seguinte, esse prédio é nosso, você não põe placa porque vai ser nosso. O cara, o administrador falou assim, bom, não duvido mais de nada. Então nós pegamos um arquiteto, em 2 dias fizemos um projeto, conversamos com a liderança, não podemos perder a oportunidade. 2, 3 dias nós tínhamos um projeto e mostramos para a igreja. E falei para a igreja o seguinte, tem um feriado no meio do caminho, nós vamos ter 10 dias para oração. Eu falei, corretor, você segura essa mulher aí, porque nós precisamos de 10 dias. E ele segurou, esperou, tinha um feriado, e a gente orou durante aquele tempo. Nós fizemos uma assembleia. Sabe qual foi o percentual de aceitação para alocar o prédio? 100%. Então a igreja botou 100%, vamos alugar o prédio. Maravilha, quando acabou a eleição, disse, ótimo, vocês decidiram que nós vamos alugar. Agora é o seguinte, eu preciso de alguns R$1.000 para reformar esse prédio. Porque nós temos que reformar. E também preciso de alguns irmãos que nos ajudem a pagar 1 ano de aluguel. Porque a gente também não tem nem 1 ano de aluguel e nem o dinheiro da reforma. Beleza? Beleza. Na sua mão tem uma ficha, entrega. Irmãos, não consegui entender. Veio dinheiro, reformamos o prédio. Dia 5 de maio nós pegamos a chave. Dia 4 de junho, a foco aconteceu e naquele prédio. Alguns dos irmãos aqui estavam lá. Aconteceu naquele prédio. Aí depois disso, veio a crise. Aí a crise veio em agosto. Aí a gente disse assim, puxa, se esse prédio viesse agora, a gente jamais pegaria. Então Deus está nos ensinando alguma coisa. Que nós não podemos olhar para a crise, nós precisamos olhar para Ele. E aí a crise começou, agosto foi difícil, setembro foi difícil, outubro foi pior, novembro então nem se fala, dezembro Deus salvou a igreja, mas não resolveu, e tal, janeiro, fevereiro, março, mas uma decisão nós tomamos, nós não vamos mudar o foco e nós vamos fazer tudo que Jesus quer que a gente faça. Amém? Amém? Amém. Nós não mudamos o programa, a gente mudou o jeito de fazer o programa, mas nós não deixamos de fazer o programa. Por exemplo, nós fazíamos um retiro de casais na igreja. Todo ano juntava 300 casais. Para você juntar 300 casais pagando um hotel, um fim de semana, num hotel mais... Tem que ser padrão bom assim, que você consiga levar a pessoa. Você sair de casa para sofrer também não vale a pena, né? Então, pelo menos R$1.000 no casal. Para você fazer um acampamento com 300 casais, você vai gastar R$300 mil. Nós não temos. Então a gente mudou, a gente faz retiro, faz encontros de casais na casa. Pega uma casa grande, todo mês a gente tem 20 casais, 15 casais, continuamos abençoando as famílias, mas sem dinheiro. Percebe isso? Porque Jesus quer que a gente abençoe a família? Quer, então nós vamos fazer. A pergunta, o foco não é temos dinheiro ou não temos dinheiro, o foco é Jesus quer ou Jesus não quer. Então pegamos aquele prédio, sabe o que está acontecendo, irmãos? Com essa crise, aquele prédio está pequeno, porque as pessoas continuam chegando na igreja. Na verdade, Deus queria um espaço para abrigar as pessoas que ainda iam chegar. Mas já pensou se a igreja tivesse mudado de foco e olhado para o caixa dela? Se nós olhássemos para o nosso caixa, não teria chegado na igreja as pessoas que chegaram. Do ano passado para esse ano, nós crescemos 1.000 pessoas na igreja. Precisava de espaço. Então Deus trabalha antes conosco, Deus enxerga antes, Deus controla tudo. Agora nós só precisamos de uma coisa: obedecer, manter o foco dele. Amém? Amém. Os discípulos estavam preocupados. Jesus disse: não se preocupem, não se atemorizem, nós providenciaremos tudo que vocês precisam. Vocês só têm que fazer uma coisa: continua olhando para a gente, olhem para o alvo, olhando para o alvo, prossigam para as coisas, avanço para as coisas, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço
o alvo, o nosso alvo é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Tempo de crise, primeira coisa, foco. Segunda coisa, segunda palavra. Tempo de crise, simplicidade. Isso é importantíssimo, simplicidade. Mantenha o foco e seja simples. Simplicidade não é ser piegas, não é ser mal arrumado, não é ser, a casa caiu. Meu pai usava uma expressão que era muito engraçada. Meu pai tinha porque ele faleceu ano passado, ele não tem mais, né? Mas as histórias dele ficaram conosco. Meu pai tinha uma coisa com aparência, assim, tudo tinha que estar arrumado. Então ele entrava em casa, todas as luzes tinham que estar ok, não podia ter lâmpada queimada, não podia ter vaso sem flor, não podia ter toalha torta, não podia ter nada desarrumado na casa. Porque ele falava que casa desarrumada é igual casa de viúva. O marido morreu, a viúva está triste, então não arruma mais a casa. Então não, ser simples é manter a coisa arrumada, manter tudo em dia. Nós precisamos ser simples. Como é simplicidade? Simplicidade tem a ver com leveza. Jesus disse para os discípulos: olha, é tão simples, eu não vou estar aqui, mas vai ter um Consolador. Como assim? Mas como? Aí, os discípulos não eram simples. Os discípulos complicaram. Simplicidade é manter a mente simples, o raciocínio simples. Os discípulos: mas como é que a gente vai manter simples? Como é que a gente vai ser consolado se não tem ninguém? Jesus disse: não, mas eu vou mandar, o Pai vai mandar um Consolador. Mas como assim, o Consolador, o Pai? Quem é o Pai e a palavra? E você? Jesus disse: um Consolador que vai trazer para vocês a palavra do Pai. E quando a gente faz a palavra do Pai, a gente fica em paz. Então, em tempos de crise, simplifique. Simplifique o quê? Simplifique o seu raciocínio. A gente viaja demais na maionese, gente. Concorda comigo? Mas e se isso acontecer? E se? A gente começa a colocar o e se. A quantidade de sis que você coloca, sabe o que gera para você? Uma ansiedade incontrolável. Outra coisa que a gente coloca na nossa vida: olha, tá vendo? A gente deveria ter feito assim, pastor. Nós deveríamos. Quando você fica deveria, sabe o que você traz para você? Culpa. Ser simples é eliminar da sua vida e elimina o deverias. Se você elimina o e se, você elimina a ansiedade. Se você elimina o deveria, você tira de você a culpa. Jesus é o Evangelho para hoje, aqui e agora. Ele vai cuidar de nós todos os dias. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então simplifica. Mas é nada. Será que eu vou ter tudo? Vai ter tudo. Tudo que você precisa. Todos os dias, quando você acorda, Deus tem algo novo para fazer na sua vida naquele dia. Amém? Porque o dia que Ele não tiver, sabe o que Ele vai fazer com você? Vai recolher você. Aí acabou a sua missão. Todos os dias Deus tem algo. Todo dia quando você abrir o olho, você fala: Deus, eu quero receber nesse dia o que o Senhor tem para mim. Eu dei um exemplo na FAUP. Eu, como bom cozinheiro e bom comedor, eu gosto de falar de comida. E uma coisa que eu gosto de comer, pode ter o coração mais elaborado que for, pode ter a coisa mais... esses dias eu ganhei um bolo da Dona Ercina, ela me mandou no meu aniversário um bolo, né? Olha que coisa boa. Depois vocês podem pedir o bolo para ela, porque é muito bom. Você pode ter bolo da Dona Ercina, você pode ter croissant, mas uma coisa que eu gosto de comer todo dia é um pão francês. Eu chego na padaria e falo assim: eu quero um pãozinho bem moreninho e cascudinho. Aí você imagina aquele cheiro de café coado de manhã, coisa de interior, né? Cheiro do café coado, com leitinho, pão fresco, manteiga e toma café. Aquilo me alimenta. Eu posso ter o que for, mas de manhã eu preciso tomar café com leite, e não é em xícara pequena não, é em caneca. Eu sou de São José dos Campos, sou do interior. Gosto de tomar em caneca. E tomo aquele café e fico bem alimentado. Jesus tem para nós todos os dias um pão fresco. Amém? Todos os dias Ele tem um pão fresco para alimentar a sua alma. Mantenha a simplicidade de pensamento. Descomplica. Mantenha a simplicidade. Faça mais com menos. A gente pode fazer tão mais com menos coisas. É como Paulo dizia: aprendi a viver contente em qualquer situação. É tempo da gente dizer isso. Com Jesus a gente aprende a viver
contente em qualquer situação. Não olhe o que falta. Agradeça o que você tem. Amém, irmãos? Amém. Você tem dentro de você uma chave. Essa chave faz você ficar na escassez ou na satisfação. Mantenha essa chave no modo de satisfação. Você tem tudo que você precisa. Se você não tem, sabe por que você não tem? Porque você não precisa. O que você precisa, você tem, porque Deus nos dá. Primeira palavra? Foco. Segunda? Simplicidade. Vocês têm uma cola grande aí. Terceira palavra? Generosidade. O Samuel está fazendo online. Isso aqui é um pastor atento. Generosidade. Quando a gente entra numa crise, a gente se torna egoísta. Na crise, não seja egoísta, seja altruísta. Continue fazendo o bem. Jesus estava dizendo para os discípulos: não parem, continuem, porque eu vou agir, vocês vão ter a resposta. Paulo, quando as igrejas se complicavam, sabe o que ele dizia? Não nos cansemos de fazer o bem. Eu sempre digo para a minha equipe: tem algum problema? Não para de fazer o bem, porque é o bem que dissipa o mal. Você está vivendo uma situação difícil no seu casamento? Ame mais o seu marido, e quanto mais você amar seu marido, mais ele vai ficar melhor. A sua esposa está complicada, ame a sua esposa, porque você produz o bem, é o bem que dissipa o mal. Então a gente continua sendo generoso. Em tempos de crise, seja generoso. Você fala: pastor, mas está tão difícil, eu não estou tendo nem para mim. Com certeza você tem alguma coisa para repartir com alguém. Eu falo isso sem medo de errar. Pequenas atitudes, coisas simples. Não deixe de abrir a sua mão para abençoar uma pessoa. Não deixe de abrir a sua casa para abençoar uma pessoa. Não deixe de pegar o seu telefone e ligar para uma pessoa para encorajar uma pessoa. Invista tempo, invista a sua casa, invista os seus recursos, invista a sua inteligência. Nós temos uma escola, criamos esse ano uma ONG, uma escola de artes, esportes. Agora você começar um curso, com custo, ficou alto. Eu achei tão bonito, sem a gente pedir, sem nada. Chegou um professor e ele disse assim: pastor, eu não quero parar o nosso curso. Então eu estou abrindo uma classe social agora, eu estou baixando o preço, e eu, na verdade, vai pagar quem puder, mas eu vou continuar as aulas, e eu não vou fazer só segunda-feira, eu vou dar segunda e quarta, porque eu acho que nós vamos ter mais gente. Sabe o que está acontecendo? A aula dele está cheia. Tem um Provérbios que eu não me esqueço, eu lembro dele todos os dias nesse dia de crise: quem dá alívio, alívio receberá. Você pode repetir comigo? Quem dá alívio, alívio receberá. Agora para foco, pastor Marcos. O que a gente fez para as pessoas chegarem lá? Toda hora, toda pessoa que me pediu algum apoio recebeu. E nós desafiamos a igreja: vamos ser generosos, vamos ser generosos, vamos ser generosos. Vocês viram aquela carta que vocês receberam na casa? Nós hospedamos 120 pessoas nas casas, porque ir para uma conferência, pagar a inscrição, pagar hotel, pagar comida. Então a igreja trabalhou como nunca. Você viu quanto de voluntário tinha no sábado à noite? Abrimos a casa, abrimos o coração, doamos. Tinha uma missionária cubana, ela lidera vários surtos em Cuba, aquela mulher. Não tinha saído de lá, não pode sair. Um irmão da igreja doou milhas, o outro doou a casa, o outro doou não sei o quê, e a mulher estava lá. Ela está lá até hoje. Vai passar uma semana com a gente. Generosidade. Você tem alguma coisa para repartir com alguém. Jesus, quando olhou aquela mulher pobre, aquela viúva pobre, e ele fez um convite para que doassem, o que aquela moeda fez? O que aquela viúva fez? Ela pegou a moeda que ela tinha e entregou. O que Jesus disse? Aqueles ricos, não foram eles que deram mais. Quem deu mais foi essa mulher, porque ela deu tudo que ela tinha. Eu quero desafiar essa igreja, eu quero desafiar você a dar tudo que você tem. Nossa, mas virou teologia da prosperidade aqui. Não, não é prosperidade não. A gente é obediência. É dar tudo. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de coração. Eu estou falando de vida. Estou falando de atitude. Estou falando de intensidade, de amor. Ame o máximo que você puder. Amém? Acolha e ame o máximo de pessoas que você puder.
Hoje foi tão interessante, a gente estava numa casa em Campos do Jordão, lá no Retiro Permanecer, do pastor Macorde. Alguns de vocês já conhecem lá. E eu tinha levado, eu disse, esses negócios de generosidade estão na minha cabeça. E eu tinha levado um sabonete bonito que eu ganhei, Febo, minha esposa fez a minha malinha lá, um sabonete todo cheiroso, daqueles, sabe, que vem em caixinha e não sei o que, ela montou uma mala, e tinha um outro L'Occitane e tal. Aí eu fui tomar banho, peguei meu sabonete, bonito. Aí eu olhei assim no banheiro, tinha um sabonetinho daqueles pequenininhos que alguém já tinha usado, sabe? Eu disse, eu preciso ser generoso. Eu vou deixar esse sabonete novo, bom, para o próximo, eu vou tomar banho com esse safadinho que está aqui. E eu tomei banho com aquele sabonetinho, com aquele pedaço de sabonete. E o próximo que chegar naquele quarto de hotel, vai pegar um sabonete padrão Poliana, L'Occitane, não sei o que, para tomar banho. Entenderam, gente? Vocês estão entendendo o que é ser generoso? Eu não estou dando o exemplo do Sidney, eu estou dizendo assim, nós podemos ser generosos com poucas coisas. Quanto custa fazer um bolo e levar para a sua vizinha e fazer uma oração por ela? Puxa, pastor, eu não estou conseguindo fazer o bolo. Vai lá e ora por essa mulher. Quanto custa uma palavra de bênção para alguém? Não custa nada. Seja generoso, reparta amor, ame sem parar. Tempos de crise, não perder a visão de que você recebe para repartir. Você sempre tem algo para repartir. Amém? Eu queria que você repetisse de novo comigo. Quem dá alívio, fala bem forte. Quem dá alívio, alívio receberá. Que essa igreja seja muito generosa. Amém? Sim, foco, primeira palavra. Segunda palavra, simplicidade. Terceira palavra, generosidade. E por último, reino de Deus. Reino, visão de reino. Sabe qual é a maior doença dos pastores? Perder a visão do reino. Os pastores querem construir o seu reino. E não existe um outro reino, só existe o reino de Jesus. Não perder a visão do reino. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, o reino de Deus somos nós, a igreja de Jesus faz parte do reino. Agora tem muita gente do lado lá de fora daquela porta, que se fechar os olhos hoje vão para o inferno. E quem é responsável por essas pessoas? Nós. Eu fiz uma conta com o pastor Marcos no ano passado. Ele está dizendo, puxa, eu não sei, minha cidade, se é minha igreja, se é tempo, se não é. Eu falei, Marcos, vamos fazer uma conta. São José dos Campos, 700 mil habitantes, estou chutando por baixo. Imagina que São José dos Campos tenha 100 mil evangélicos, que não deve ter tudo isso. Mas se tivesse 100 mil, 700 mil menos 100 mil, quantos sobram? 600 mil. Você já imaginou que 600 mil pessoas dessa cidade vão para o inferno se morrerem hoje? Se o mundo acabar hoje, 600 mil pessoas dessa cidade vão ficar. Então nós não podemos perder a visão do reino. Nós não podemos perder a visão do que Deus está fazendo. Deus tem uma missão. A missão de Deus é salvar e transformar o homem que Ele criou. E sabe o que Ele faz? Ele chama a gente para essa missão. Nós estamos em missão. Você está em missão. Você está em missão na sua empresa. Você está em missão na sua escola. Você está em missão no seu trabalho. Você está em missão em casa, cuidando dos seus filhos. Nós estamos em missão, não vamos perder essa visão. Levante os olhos e vejam os campos brancos. Eles estão prontos para a colheita. Os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então que esta igreja continue com visão do reino. Amém, irmãos? Amém. Que essa igreja não pare de investir em missionário. E olha que a Nadir não pediu para eu falar nada. A Nadir não encomendou isso não. A primeira coisa quando a gente entra em crise é assim, vamos cortar os missionários. Porque mandar dinheiro para fora, ajudar projeto, não, continue investindo em missionário, amém? Corta restaurante, corta Coca-Cola, corta qualquer outra coisa, mas não corta missionário. Porque quando a gente perde a visão do reino, a gente não para, a gente diminui. Jesus pediu para a gente manter o coração aberto. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam suas ovelhas perdidas de Israel.
por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém? Tem muita gente nessa cidade que está precisando ser tocada por Jesus, e ela está esperando um toque seu, de Jesus, através da sua vida. Tem muita gente mentalmente confusa, espiritualmente quebrada, precisa ouvir a voz de Jesus, e você é o porta-voz da voz de Jesus. Não vamos perder a visão do reino. Jesus está trabalhando aqui, mas está trabalhando em um monte de lugar. Jesus está querendo que a igreja, levantando cada vez mais a sua igreja. Então, irmãos, mãos à obra, trabalho, não parem, não gastem tempo com bobagens, não gastem sua energia com picuinha, não sofram por coisas pequenas, sofram por coisas grandes. E o que é coisa grande? Gente indo para o inferno, isso é coisa grande. Nós temos que sofrer por isso, amém? Às vezes eu vejo a minha equipe lá, cheia de nhenhenhé, não, quer arrumar a cadeira, porque não gostei do jeito que ficou o multimídia, porque isso, porque aquilo. Assim, gente, seguinte, vai lá, troca o multimídia, para com essa história, nós temos que sofrer por coisa grande. Não quero nhenhenhé. A gente não pode gastar nossa energia com coisinha, com nhenhenhé. A gente precisa gastar energia com Jesus, com as coisas dele, com o que ele quer fazer. Amém? Eu tenho visto muita coisa boa nessa igreja. Eu tenho visto muita coisa boa, mas não adianta só o pastor, não adianta só a liderança da igreja. Se essa igreja não pegar, também isso é outra expressão que eu ouvia meu pai dizer: fulano é bom, porque ele pega o boi pelo chifre. Conhece essa história? Pegar o boi e deitar o boi. Se essa igreja precisa pegar o boi pelo chifre, senão o pastor vai cansar, porque senão alguns cansam, a igreja precisa pegar e ir para frente, ir para cima. Jesus está com vocês, não se apavorem, nem se atemorize. A crise passa, nenhuma crise vai ficar, porque a crise é o mal já está vencido na cruz. Nenhum mal veio para ficar, o mal está vencido na cruz. Amém, irmãos? Então crise passa, a igreja fica. Crise passa, a empresa fica. Esse pensamento funciona para a sua empresa. Não deixe de sonhar com a sua empresa. Não deixe de sonhar. Você é o dono da empresa, sonhe ainda mais. Estou cansado, peça para Jesus que Ele renove suas forças. Você trabalha numa empresa, que todos os dias você possa chegar lá muito animado e encorajar o seu patrão, o seu chefe, ser uma palavra, um instrumento de bênção na vida dele. Amém, irmãos? Porque assim a igreja vai levantando o mundo. Às vezes eu chego um empresário para mim: pastor, como eu queria estar pensando igual a você. Então pensa, meu filho. Então pensa, porque Jesus está lá na sua empresa também. Jesus está abençoando a sua escola, onde você está. Não vamos nos cansar de fazer o bem dissipa o mal. Não vamos perder a visão do reino. O reino de Deus está próximo. Jesus quer usar a nossa vida no reino dele. Amém? Vamos repetir as 4 palavras: foco, simplicidade, feche seus olhos. Disse-lhes Jesus: a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, e nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: eu vou, mas eu volto para vocês. Queria que você orasse nesse momento. Queria que você entregasse para Deus aquilo que está no seu coração. Se você está desanimado, você possa entregar todas as situações que têm desafiado você. Se você está preocupado, colocar nas mãos de Jesus nesse momento tudo que está na sua cabeça. Eu quero encorajar você nessa noite: não desistir daquilo que você já recebeu do Senhor. Não desista. O pastor Rick Warren disse: não desista nas trevas daquilo que você recebeu na luz. Não desista nos dias difíceis das bênçãos que Deus já deu para você. Não desista. Se você está passando por uma situação difícil, queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero encerrar a minha palavra orando por você, crendo que Deus tem algo para você, e que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, presente entre nós, possa encher o seu coração da presença de Jesus. Fique em pé, eu quero orar por você. Tem uma situação difícil na empresa, na família, aonde você está sem trabalho, você está nos dias difíceis, mas mesmo nos dias difíceis, não se esqueça que Deus tem um pão fresco para você todos os dias.
Se você está desanimado com essa igreja, pode virar a chave, porque essa igreja é você. Você é a igreja. Então se anima, porque nós somos a igreja. E Deus tem um plano especial para nós. Deus quer usar a nossa vida. Não vamos perder a visão do reino de Deus. O reino está próximo, nós fazemos parte dele. Senhor Jesus, o Senhor conhece essas pessoas que estão em pé. E como Pai delas, o Senhor sabe o que está no coração. Então queremos clamar juntos a Ti. Que o Senhor possa entrar com providência, que a Tua voz enche o coração desses irmãos, que o Teu Espírito possa fortalecer a alma e trazer respostas, encorajamento, soluções para cada um deles. Deus, eu quero orar por essa igreja, que o Senhor continue abençoando essa igreja, que os irmãos aqui não percam a visão do Senhor e continuem focados em Ti, que no Senhor tem esperança, no Senhor tem alegria, no Senhor tem direção, no Senhor tem encorajamento. Que mais do que um programa, eles sejam dispostos a fazer a Tua vontade. Encoraje esses irmãos, Deus. Que os olhos deles estejam olhando, firmemente olhando, fixados no Senhor. Muito obrigado que o Senhor está conosco. Somos tão fracos, somos frágeis, nós erramos, mas o Senhor está sempre certo. Nós queremos desistir, mas o Senhor está sempre pronto a nos encorajar. Então, encoraja a gente nessa noite. Continua dando a paz que excede entendimento e permaneça, Jesus, entre nós, na nossa frente, fortalecendo a nossa caminhada. É nossa oração. Em Teu nome oramos, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa igreja. Vamos ficar todos em pé. Vamos cantar. Não desista, pois alguém te ama. Não desista, pois alguém te quer. Não desista, pois alguém te ama. E o seu nome é Jesus. Não desista, pois alguém te ama. Não desista, pois alguém te quer. Não desista, pois alguém te ama. E o seu nome é Jesus. Tenha fé. Tenha fé, pois alguém te ama. Tenha fé, pois alguém te quer. Tenha fé, pois alguém te ama. E o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Pastor.